tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo, a condição de pecador, mas quando achei desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Bom dia mais uma vez, na paz do Senhor. Com toda certeza a melhor coisa que nós um dia fizemos na nossa vida foi aceitar o amor de Jesus por nós. Que coisa constrangedora, não é? Basta aceitar o amor e mesmo assim, como nós resistimos. Eu estava aqui, o Danielzinho entrou, ele prometeu, né? Ele foi, ele acordou, disse assim, olha, eu vou ali tomar o meu mamá, depois eu volto para trabalhar. Ele me vê no computador, ele diz que eu estou trabalhando e que ele quer trabalhar também. Glória a Deus. Bom, hoje a gente tem um compromisso aqui renovado de falarmos sobre o Espírito Santo. Eu sempre digo que eu não espero o pessoal chegar, porque como fica gravado, a pessoa pode recorrer depois. E quem tem acompanhado os estudos bíblicos sabe que a gente já tem mais ou menos um formato, pelo menos para essa série de mensagens, que é falar sobre princípios, localizá-los biblicamente, não é? Trazer referências que sejam bíblicas e a gente refletir um pouco. Tá? O assunto Espírito Santo nunca se encerra, ele nunca acaba. Então a gente vai tentando organizar, não é? De maneira que a gente vá agregando ou aquilo que a gente já sabe e ainda não está praticando, ou aquilo que a gente precisa de um renovo, porque estamos um pouco enferrujados, não é? Então, é sempre bom a gente falar sobre o Espírito Santo, e nós falamos quem é o Espírito Santo, como ele age. Chegou a hora da gente trazer princípios que possam nortear a nossa vida para que a gente desfrute do Espírito Santo. Vânia, Sandra, Isilda, Daniele, há muita compreensão. Eu creio que existe compreensão
ampla sobre o Espírito Santo. O que eu tenho dificuldade de acreditar, dado o que eu vejo, o que nós vemos, é se as pessoas estão desfrutando. Eu preciso desfrutar mais do Espírito Santo do que aquilo que eu julgo saber sobre o Espírito Santo. Então, quando a gente diz quem é o Espírito Santo, talvez não tenha sido surpresa para absolutamente ninguém. Talvez foi só reforçar lembranças de algo que a gente já sabe. Quando a gente falou sobre como o Espírito Santo age, também acredito que não tenha sido assim surpresa, não é, Ariadne? Para nós. Porém, quando a gente fala sobre desfrutar, é sempre um desafio. Uma coisa, eu tenho trazido essa informação de maneira muito repetida, repisando mesmo esse assunto. Uma coisa é eu saber sobre algo. Outra coisa é eu desfrutar da prática dessa consciência. Tá? Então eu tenho absoluta certeza que eu não estou trazendo uma informação que as pessoas não têm. Mas eu tenho certeza que juntos a gente pode trazer um na vida do outro a motivação necessária para que a gente pratique e com isso desfrute do Espírito Santo. Posso ter uma piscina e não mergulhar nela. Posso ter uma panela linda e não fazer uma comida naquela panela. Eu posso ter uma garrafa de água gelada na geladeira e não tomar nenhum gole. Eu posso ter consciência de muitas coisas acerca do Espírito Santo e nem por isso estar praticando, desfrutando. Eu gosto até mais do que da palavra prática, a palavra desfrutar. Porque praticar os princípios do Espírito Santo, praticar algo que gera intimidade com o Espírito Santo, é algo que me leva a desfrutar de alguma coisa. Tirar da nossa mente a ideia de sacrifício, de esforço e colocar a palavra desfrutar. É óbvio que para eu desfrutar do Espírito Santo vou precisar renunciar, não vai ter como negociarmos com a nossa carne, a gente sabe disso. Porém, é algo que a gente faz visando o desfrute. Muito bem. Hoje, eu quero dar 7 princípios acompanhados de referências bíblicas sobre como a gente pode obter a plenitude do Espírito Santo. E por plenitude eu quero que você entenda um desfrute, não é? Um desfrute desse Espírito Santo. Então, o primeiro princípio, e eu não estou dando aqui numa ordem de importância, eu estou apenas descrevendo princípios, não é? O primeiro princípio que eu queria descrever nessa manhã é o do diálogo. E eu quero dar um texto, né, para você e a gente vai refletir sobre esse texto. Lucas 1, versos 40 e 41, vai narrar quando entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, quando esta, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Olha só, foi uma visita, irmãos visitando outros irmãos. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. O que é que nós entendemos desse texto? Quando há um diálogo entre pessoas cheias do Espírito Santo, ou quando eu entro em contato com alguém que é cheio do Espírito Santo, isso me leva a desfrutar da ação do Espírito Santo. Com isso, Vânia, eu estou dizendo que quando eu ando contigo, Drauzio, quando eu acompanho, pastor Jéder, quando eu estou perto do Senhor, o que acontece? O Espírito Santo age. Então, o servo de Jesus, o discípulo de Jesus, ele não pode se isolar da comunhão com os irmãos, porque nessa comunhão há edificação. Nós não obtemos o Espírito Santo somente numa relação vertical.
é também na relação horizontal, olhando para o lado e tendo contato, dialogando com meu irmão Luiz Cláudio, que eu desfruto do Espírito Santo. Eu gosto de estar com pessoas que falem sobre experiências com Jesus. Esse ano mesmo eu tenho um projeto de pelo menos uma vez por mês estar conversando com alguém que possa dialogar comigo sobre experiências, e quero publicar isso, quero fazer lives no Instagram com esse propósito de testemunhar o que Jesus está fazendo. Chega a ser, beira o insuportável quando a gente se coloca, quando a gente entra numa rede social e só escuta críticas, só escuta problemas, ofensas, ódio. Mas quando a gente dialoga com pessoas, eu, por exemplo, eu tenho um princípio comigo, quando eu estou com pessoas, eu gosto de perguntar como elas conheceram Jesus. É sempre uma história mais linda que a outra. Como é que você conheceu Jesus? Como é que estava a sua vida? Olha, esses dias, não faz muito tempo, talvez alguns meses, eu tive aqui a visita do meu irmão, e a minha cunhada narrava a experiência. Olha, veio lágrimas nos meus olhos, porque já a conheço há mais de 20 anos e nunca tinha feito essa pergunta. Eu perguntei, como é que você conheceu Jesus? E foi uma experiência narrada linda, que, olha, só de lembrar me vem lágrimas nos olhos, porque isso edifica. Então quero que você compreenda que esse estremecer no ventre, não é, que Isabel sentiu com a visita, com a saudação de Maria, mostra que quando eu estou conectado com o meu irmão, quando há diálogo, eu sou edificado pelo Espírito Santo. Por isso que é muito importante a gente checar o que a gente está falando, não é? Fale das bênçãos do Senhor, fale coisas que edificam, conte às pessoas e receba o testemunho, a história das pessoas com Jesus. Isso é muito importante. Eu creio que todos que estão assistindo hoje, todos que estão participando dessa transmissão, têm experiências. Conte essas experiências. E não subestime os teus irmãos. Ouça deles também as experiências que eles têm com o Senhor. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Eu não estou falando mais quem é o Espírito Santo, nem como ele age. Eu estou falando de desfrutar. Luiz Cláudio, Vânia, Drauzio, não é? Érica. Deus quer que a gente desfrute do Espírito Santo. E a Marta, por exemplo, eu sempre falo isso, né? A Marta tem uma história de vida linda com Jesus. Da primeira vez que eu ouvi a história, eu não parei mais de querer que as pessoas conheçam a história da Marta. Uma história linda, poderosa, maravilhosa, não é? Marta, para ser sincero, tem vezes que eu chego para Deus e eu digo assim, Senhor, faz na minha vida igual o Senhor fez na vida da Marta. Porque me edificou conhecer um pouco da tua história, não é? Quando a gente narra um pouco daquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida para qualquer pessoa, isso edifica. Nesse diálogo há crescimento, há desfrute do Espírito Santo. Então a gente não pode deixar de potencializar isso. Eu estou tentando tirar da consciência de alguns, de repente, um entendimento distorcido de que o Espírito Santo está ligado a uma reunião. Dita avivada. Quando eu entro em contato com uma história de alguém, e essa história foi uma história promovida, que procede do Espírito Santo, isso também traz o Espírito Santo, desfrute do Espírito Santo para a minha vida. Tá bom? Então esse foi o primeiro princípio, o princípio do diálogo na comunhão com os irmãos. O segundo princípio sobre o qual eu gostaria de falar nessa manhã é a nutrição do amor, não é? Eu quero ler com você Efésios capítulo 3, versos 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Eu não acredito que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo se essa mesma pessoa não praticar o amor em profusão. Se o amor não flui através de mim e de você, não há Espírito Santo, não há manifestação do Espírito Santo. É algo que a gente sabe, mas para que você compreenda que na prática do amor existe a manifestação do Espírito Santo. Existe a manifestação, Isilda, quando a gente pratica o amor, o Espírito Santo ele se faz presente, ele está se manifestando. Ele se torna evidente, assim como aonde não há amor, a nutrição desse amor, eu não posso acreditar que haja o Espírito Santo. Tudo isso para que a gente compreenda que Espírito Santo não está associado simplesmente a falar em línguas, não está associado a uma maneira performática de participar de um culto evangélico, mas tem a ver também com a prática do amor. Então, quando eu pratico o amor é sempre um desafio, tá? O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. E eu posso até ir além. O amor é também um desafio. Ah, eu amo muito, eu pratico muito o amor. Não, é sempre um desafio para a gente. É sempre algo. Existe uma série de palavras contidas na Bíblia que elas têm um conceito dinâmico. Elas podem crescer, elas podem diminuir. E a gente tem que se desafiar sempre a ver essas palavras edificadas e cada vez mais edificadas na nossa vida. Não fique apenas amando com o amor que você já tem. O Evangelho ele promove em nós um crescimento desse amor para que a gente nunca se acomode, mas a gente ame e a gente ame mais. Não é? Às vezes a gente vê casalzinho de namorados recém-começados, não é? Namoros recém-começados, que aí fica aquela coisa no telefone, né? Ah, eu te amo. Aí o outro fala, eu te amo mais. Ah, eu vou desligar, tá bom, amor? Aí o outro fica, não, desliga, eu que vou desligar. Não, desliga você, não, eu te amo. E fica aquela coisa, não é? A gente sempre pode crescer em amor. E quando a gente cresce em amor, a gente pode dizer, a gente pode afirmar que há mais do Espírito Santo. Nós precisamos ter o amor arraigado em nós para que a gente possa dizer que o Espírito Santo habita e flui na nossa vida, não é? O Espírito Santo ele não pode ficar parado, estagnado em nós. E ele entra em ação, ele se manifesta quando há promoção, quando há nutrição do amor. Então essa foi o segundo princípio que eu estou dando hoje aqui para você sobre como obtermos a plenitude, o desfrute do Espírito Santo. O terceiro princípio tem a ver com o corpo de Cristo, fazermos parte, sermos do corpo de Cristo. Eu quero ler com você Efésios capítulo 1, verso 23. Efésios 1, 23 diz assim, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quanto mais eu vivo no corpo de Cristo, mais a plenitude desse Cristo se adensa a mim e a você. Só não podemos confundir fazer parte do corpo de Cristo apenas com a nossa igreja local, onde congregamos. Aliás, ser do corpo de Cristo não tem a ver com ser simplesmente membros de uma igreja. Eu posso, por exemplo, frequentar um culto num determinado espaço físico e não ser membro. Eu posso ter até o meu nome no rol de membros de uma igreja e não estar no corpo de Cristo. Por quê? Estar no corpo de Cristo tem a ver com serviço
e tem a ver com comunhão. Eu tenho pessoas nessa pandemia, por exemplo, com quem eu oro diariamente. Eu estou me relacionando com essas pessoas e sinto na ligação que tenho com essas pessoas que nós somos membros do corpo de Cristo, porque há um relacionamento. E, obviamente, eu preciso servir. E a pergunta que eu te faço é: como você tem servido no corpo de Cristo? Não confunda isso com o seu papel, talvez, na igreja local. Porque não é somente na igreja local que eu sirvo, eu também sirvo através do meu trabalho, através daquilo que eu faço, eu estou servindo. Estou servindo aos meus irmãos e estou também militando em favor da obra de Deus. Porque quando eu trabalho com competência, trabalho com excelência, eu estou anunciando a obra do Espírito Santo na minha vida e, portanto, despertando as pessoas para o Espírito Santo que habita em mim. Então, ser do corpo de Cristo tem mais a ver com servir e estar em comunhão com as pessoas, com os irmãos, para além da expressão que possamos ter dentro da igreja local. Não estamos com isso levando a ideia de que não é necessário ou desinteressando as pessoas de terem uma participação local, mas mostrando que a ação do Espírito Santo é algo que vai para além da nossa expressão dentro de uma comunidade local de pessoas. Bom, a gente vive o ambiente da fé, o ambiente do Espírito Santo, quando compreendemos que fazemos parte de um corpo. Giovana, Marta, Isilda, por exemplo, se eu entendo que eu faço parte do mesmo corpo que as irmãs, eu não posso ferir vocês, porque ferir vocês seria ferir a mim mesmo. Ao mesmo tempo, praticando o amor, que foi o segundo princípio que vimos, eu sei que estarei abençoando a mim mesmo, porque abençoando a Giovana, abençoando a Marta, abençoando a Isilda, abençoando o Drauzio, abençoando a Vânia, abençoando a tia Neuza, eu estou fazendo algo que é bom para o corpo e, consequentemente, para a minha própria vida. Não é? Então, essa noção ela extrapola o local físico de culto, de congregação, e, com toda certeza, ela expressa aí ela expressa esse desfrutar do Espírito Santo. Quem desfruta do Espírito Santo não tem dificuldade de servir e de estabelecer comunhão com as pessoas. Tá? Então a gente está vendo que o desfrute leva a práticas e as práticas vão evidenciar que estamos desfrutando do Espírito Santo. Bom, o quarto princípio tem a ver com uma submissão ao Espírito Santo. E há um ciclo aqui em Efésios capítulo 5, versos 18 a 21. Talvez a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aí para falar sobre esse princípio. Efésios 5, 18 a 21 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A nossa sujeição, e eu gosto muito desse item, desse princípio, porque tem a ver, não é? A nossa experiência aqui, esse ano, na Terapia de Cristo, o nosso lema é submissão ao Espírito Santo. Então, com toda certeza, isso tem tudo a ver, não é? Falando entre vós com salmos. O Espírito Santo, quando age em mim e você toca a nossa boca, aquilo que falamos vai marcar se o Espírito Santo está agindo em nós ou não. Então aquilo que falamos é mudado, modificado, transformado, renovado, endireitado, direcionado
pelo Espírito Santo, e isso aí precisa ficar evidente por aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos. Se queremos desfrutar do Espírito Santo, precisamos falar segundo o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em nós, falaremos segundo esse Espírito Santo. Não é? É um desafio, porque a nossa boca sente vontade de falar muitas coisas. Mas a gente se submete a falar segundo o Espírito Santo e se corrige. Bom, falei isso, não deveria ter falado. Né? Então a gente se sujeita à ação do Espírito Santo. Falar em salmos é muito interessante, porque o salmo é um texto que tem início, meio e fim. A gente até pode ver o salmista no meio, lá pela metade do salmo, falar sobre alguma dificuldade, sobre algum problema, sobre alguma aflição, algum sofrimento que ele esteja vivendo. Mas no final ele sempre termina bem, dizendo do quanto Deus é bom, daquilo que Deus faz. Então a nossa vida, Isildo, ela tem que ser levada assim. A gente até pode comentar o problema, mas sempre terminar falando da bênção do Senhor. Como é que você está, Giovana? Eu estou bem. Eu estou passando por uns problemas, mas eu creio que o Senhor vai me dar a vitória. Ela falou salmos. Como é que está a vida, Marta? Olha, está muito difícil, mas eu creio que o Senhor, Ele está conduzindo todas as coisas. Ela falou salmos. Ela evidenciou o desfrute do Espírito Santo. Então a gente tem que ter esse cuidado de organizar as nossas frases, a confissão da nossa boca, o nosso discurso, ele precisa conter o Espírito Santo. Se eu passo tempo, se o Espírito Santo é uma pessoa e eu passo tempo com o Espírito Santo, eu não tenho dificuldade de falar com o sotaque do Espírito Santo. A gente percebe o sotaque diferente, o sotaque do nordestino, o sotaque do gaúcho, né? O sotaque do português falado em Portugal, do português falado em Moçambique, do português. A gente sente que há um sotaque e isso fica evidente quando a pessoa abre a boca. A gente já sabe, opa, fulano é mineiro, fulano é baiano, fulano é do sul. Porque tem um sotaque característico e eu quero que você creia que há um sotaque característico também para aqueles que desfrutam do Espírito Santo. E aí é um ciclo, não é? Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. É alguém que adora a Deus porque tem gratidão no seu coração. Eu só consigo adorar a Deus de verdade, sem que seja uma coisa forçada, quando tenho uma gratidão pura dentro do meu coração. Uma pessoa que passou por grandes dificuldades financeiras e hoje ela tem uma vida estabilizada, financeiramente falando, é alguém que é muito grato a Deus. Uma pessoa que teve um problema de saúde, que passou um aperto muito grande nessa área e que foi curada, tem uma gratidão muito grande ao Senhor. E, sobretudo, nós temos uma imensa gratidão ao nosso Senhor, porque estávamos destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado, e Jesus, Ele se entregou na cruz por nós e abriu no Calvário o caminho, o acesso para que nós tivéssemos acesso a Deus e com isso fomos salvos. Só isso aí já é para a gente ficar adorando sempre, não é? E aí a gente vai desfrutar do Espírito Santo à medida que a gente adorar. Quer ser cheio do Espírito Santo? Adore mais a Deus. Quer desfrutar mais da companhia do Espírito Santo? Adore mais a Deus. E na adoração a gente vai evidenciando que o Espírito Santo está presente, dando sempre graças por tudo. Dar graças por tudo é um segredo, porque existem situações que são muito complicadas para chegarmos ao nível de darmos graças por elas, porém é um segredo do discípulo de Jesus. É um segredo da fé cristã, a gratidão, o dar graças por tudo, porque precisamos enxergar que em tudo que Deus faz
há um propósito. Há um propósito. Então, isso é que nos leva. É essa submissão ao Espírito Santo que nos leva a crer que eu posso dar graças por tudo. Posso dar graças até mesmo pelas dificuldades. E quando a gente aprende esse caminho, na base da obediência, né, não é sempre algo que a gente quer fazer, mas quando a gente se torna obediente ao Espírito Santo, nós damos graças por tudo e como fruto dessa obediência, a gente desfruta do Espírito Santo. Não é apenas uma árvore que eu planto, é uma árvore da qual eu como o fruto. Não é? Melhor do que acreditar e saber que uma semente ela vem a brotar e dar fruto, é poder provar desse fruto. É isso que eu estou tentando dizer através de todos esses princípios que eu estou apresentando nessa manhã. Através daquilo que a gente crê que o Espírito Santo faz, podemos desfrutar do que ele faz. Eu quero que você prove, se alimente da ação do Espírito Santo. Então você precisa saber que há um ciclo dentro aqui desse texto de Efésios que nos permite desfrutar mais e mais do Espírito Santo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então eu creio em Deus, então eu ajudo meu irmão, eu me sujeito a ele no sentido de servi-lo, não é? E sou servido dele. A sujeição é minha para contigo e de você para mim, e a gente vai se sujeitar, se servindo. Olha que coisa maravilhosa. Eu sirvo a você, você serve a mim, e nisso há um temor evidente que mostra que o Espírito Santo está presente. O desafio, né, ser cheio do Espírito Santo é um desafio diário. Não adianta eu dizer que fui cheio lá atrás do Espírito Santo. Se fui ontem, já está tarde para hoje, então hoje eu já tenho que ser cheio novamente. E eu acho interessante que o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele está mais interessado que você seja cheio, cheia dele, do que a gente está interessado nele. No menor sinal de aproximação nossa em relação ao Espírito Santo, o Espírito Santo já quer nos encher, porque ele já quer isso mais do que a gente. E é bonito quando a gente vai conquistando a intimidade a ponto de desejar, talvez nunca na mesma proporção, mas sempre crescente em nós, o desejar ser cheio do Espírito Santo. Essa foi o quarto princípio. Eu quero partir para o quinto princípio, que é o princípio do sofrimento. 1 de Pedro, capítulo 4, vou ler aqui os versos 12 a 14. Diz assim, 1 Pedro 4, 12 a 14, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito Santo. Você está sofrendo, creia, o Espírito Santo está te edificando no meio desse sofrimento. A experiência do Espírito Santo é uma experiência de revelação. Então, no meio da circunstância adversa, no meio do caminho difícil, não escolhido por nós, mas pelo qual a gente passa por vezes, nós somos edificados pelo Espírito Santo. Quantos de nós, ao passarmos por lutas e tribulações, não nos sentimos fortalecidos ao final pelo Espírito Santo? Muitas pessoas aí já foram infectadas pelo Covid, graças a Jesus já foram curadas. Todas essas pessoas narram algum nível de experiência com o Espírito Santo. Já, infelizmente, perdemos pessoas, por vezes mais próximas que outras, mas sempre contamos com a ação
consoladora do Espírito Santo e também edificante na nossa vida. Então você está passando por sofrimentos, por dificuldades, você pode ter certeza do seguinte, o Espírito Santo vai te revelar. A gente conhece o Espírito Santo não apenas quando a gente está feliz. Quando a situação é alegre, até mesmo na situação difícil, eu posso ter uma experiência com o Espírito Santo. De tudo que você não quer viver, você pode ter certeza que se você está precisando passar por situações difíceis na vida, se você está atravessando por sofrimentos, eu tenho certeza de uma coisa, dentre outras que eu possa descobrir. Você está sendo fortalecido, fortalecida pelo Espírito Santo. Precisamos crer nisso de todo nosso coração. Essa é o princípio número 5. Eu estou recebendo aqui, irmão, só um minutinho, uma mensagem para a gente orar pela vida da Amanda. Nós vamos no final estar orando e ela está quase à beira de ser entubada, pelo que eu percebi, e a gente está orando vai orar no finalzinho aqui para que seja revertido esse quadro, tá bom? No final nós vamos orar pela vida da Amanda. Se tiver alguém também numa situação difícil, a gente tem situações também na nossa família, a família da Daniele, nós estamos com algumas pessoas com Covid, algumas em níveis piores que outros. No finalzinho a gente vai orar. Bom, e a gente vai falar exatamente agora sobre oração. É o 6º princípio que eu gostaria de mostrar para você sobre como a gente pode obter mais do Espírito Santo. Não é? Bom, eu não tenho um texto para esse princípio porque, de propósito, eu quero mostrar para você que podemos orar toda a palavra de Deus. Podemos orar toda a palavra de Deus. E ao orarmos, nós estamos desfrutando já do Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo nos incita à oração, como também adquirimos mais do Espírito Santo. Você está cheia do Espírito Santo? Haja segundo essa dispensação sobre a tua vida. Você não está? Você pode buscar. Só existem 2 possibilidades para aqueles que creem em Jesus. Agirem segundo a revelação do Espírito Santo ou buscarem por essa revelação. Eu não conheço ninguém que entrou num compromisso, num propósito de orar e não recebeu resposta. Eu não conheço essas pessoas. Conheço pessoas que não oraram e foram frustradas nos seus projetos, decepcionadas porque vivenciaram aquilo que não esperavam. Conheço pessoas que não tiveram a oração como um princípio e se arrependeram disso. Mas não conheço nenhuma pessoa que adotou a oração como um motor de busca que não foi agraciado pela resposta do céu, por esse incremento que o Espírito Santo dá para aqueles que ao orarem creem. Sem uma vida de oração não há fluência do Espírito Santo. Como é que eu vou falar inglês se eu não pratico o inglês? Como é que eu vou ser fluente em alguma coisa que eu não pratico? Quando desenvolvo uma vida de oração, posso contar com a fluência do Espírito Santo maior na minha vida. Nós somos pessoas que naturalmente vamos ficando obstruídos. É como a calha aqui de casa. De vez em quando a gente tem que pegar a escada, subir e tirar as folhas que obstruem a canaleta, porque se eu não faço isso, eu não consigo que a canaleta faça o trabalho dela. Então, se a gente quer ser fluente no Espírito Santo, precisamos estar sempre nos desobstruindo. E eu quero dizer algo sobre oração. Eu não oro para convencer Deus, eu oro para tratar do meu coração. Eu sou uma pessoa que naturalmente, se eu ficar solto, vou me sabotar, vou me estragar. Eu sou capaz de complicar as coisas.
Esse sou eu. Mas quando oro, eu vou me simplificando, eu vou pacificando o meu coração, eu vou abrindo para uma compreensão mais ampla que me leva a atitudes que vão gerar coisas boas para a minha vida. Então não ore para tentar negociar com Deus. Você não precisa orar para dizer, Senhor, quebra esse galho para mim. Não, Ele sabe do que nós precisamos. Mas nós não sabemos. E por vezes atrapalhamos o agir de Deus e a oração vai criando uma sintonia. A gente vai se harmonizando. O desejo do Espírito Santo é que haja uma harmonização do meu coração, agitado, complicado, enganoso, não é? Perturbado. Há uma harmonização desse coração com o coração de Deus. E aí eu já consigo ver o Espírito Santo agindo. As coisas de Deus são assim, não é verdade? Você percebe que algumas coisas fluem e outras não. Essas que fluem, está na cara, está evidente que é o Espírito Santo atuando, não é? De maneira livre e fluente. Então há algo que não podemos negociar na nossa vida, na história de Cristo em nós, que é essa vida de oração. Bom, e eu quero dar o último princípio aqui, a própria palavra de Deus como algo que nos conduz a desfrutarmos da plenitude do Espírito Santo. Eu quero mostrar um texto aqui que está em João 6, verso 63, para a gente terminar. Diz assim, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E aí eu quero fazer uma ponte, quero que você compreenda que há uma engrenagem entre orar e a palavra. O que faz a Bíblia ser a palavra de Deus é o Espírito Santo que a vivifica. Eu não posso me prender ao texto literal. Porém, a reflexão advinda do texto, ela gera um produto poderoso na minha vida. Então, ler a Bíblia por ler não é algo que faça nenhuma diferença na nossa vida. Porém, quando a gente lê, e o nosso desejo é de aprender, permitir que o Espírito Santo forme o caráter de Jesus em nós, se a gente procura na Bíblia a transformação, se a gente procura ser semelhante a Jesus Cristo, se a gente quer o Espírito Santo agindo em nós, a palavra de Deus nos conduz a sermos um chafariz de Deus. Então a palavra vai trazendo os subsídios importantes, não é? Os ingredientes para que haja essa fluência. Então, não ache que ler a Bíblia toda em um ano faça alguma diferença. Mas o que você ler da Bíblia te levar à reflexão, transformação, desejo de se aperfeiçoar, desejo de amar mais. Tudo isso a Bíblia vai me ajudar. Agora, se for por uma questão, por uma sofisticação, por uma ostentação espiritual, li muito, leio muito a Bíblia. Não. Viver muito a palavra. Aplicar muito a palavra e gerar não um conhecimento, não é uma questão de aprimoramento intelectual, mas um desenvolvimento espiritual da nossa vida. Deixa eu ler aqui. Impressionantes tempos que estou passando todos os dias, estou tentando não agir e buscar como ter o meu dia em harmonia com o Espírito Santo. É isso aí, não há frustração nessa busca. Essa busca por harmonização, ela sempre nos conduz ao desfrute desse Espírito Santo. A Márcia está pedindo oração pela vida, a mãe vai fazer uma cirurgia no dente, está sentindo dor. Bom, então eu queria orar, tá bom? Depois eu quero saudar cada um de vocês aqui. Quero colocar a Amanda, tem gente da minha família, possivelmente na sua também. A gente procurar aqui fazer essa oração de concordância, né? A gente orar e vocês estarem juntos com a gente e aproveitar e orar por Márcia também. Pai, abençoa a vida da Márcia
que vai fazer essa operação amanhã. Que ela possa viver mais do que a bênção de uma cirurgia bem-sucedida, ela possa viver a fluência do Espírito Santo, trazendo paz ao coração, que ela possa viver uma experiência em que ela sinta o Senhor presente em todos os detalhes e que isso possa ser algo a ser acrescentado na sua vida. Uma história, um capítulo, algo feito pelo Senhor que possa trazer edificação para o seu coração. Pessoa, a mão daqueles que vão lhe dar, equipe, o deslocamento, o coração, a mente, tudo isso possa estar em conformidade com a tua vontade. Pai, queremos orar pela Amanda, que teve uma piora, nós clamamos para que não seja necessário entubá-la. Pai, estamos clamando, cremos que o teu povo em concordância está com essa oração, e a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, tu ali estarias. Senhor, traz a cura, traz a bênção, traz a vitória para a vida da Amanda. Abençoa sua família, abençoa toda a equipe médica que está vinculada a esse processo. Cremos que o Senhor deu a ciência, a capacidade de coisas que são importantes, Pai, que eles possam entrar em ação e o Senhor abençoe as mãos deles. Tudo que será feito, todos os procedimentos possam, Senhor, trazer vitória para a vida da Amanda. Oramos também, Pai, na nossa família, pelo Welter, que teve uma piora. Pai, tem misericórdia de nós. Ó Deus, pelas suas pisaduras somos sarados, que o Senhor possa trazer cura, restauração da saúde do Welter. Fortaleça a família, que a gente se junte em oração e que isso traga até um proveito maior do que a cura dele, mas também o fortalecimento espiritual de toda a família. Oramos por todos que estão infectados, para que o Senhor traga cura, que essa vacina possa chegar para todos, possa ser amplamente distribuída, que as pessoas sejam vacinadas, sim. Te louvamos pela sabedoria dada a todos os envolvidos na elaboração dessas vacinas, que seja uma vitória, que seja um sucesso aqueles e aquelas que estão sendo vacinados. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Pai, aplica tudo que aprendemos aqui hoje ao nosso coração de maneira que possamos ver o Espírito Santo agir na nossa vida e desfrutarmos da plenitude do Espírito Santo. Nós assim oramos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado, pastora Cláudia Helena, Vânia Guida, Márcia, Vinícius, Claudiane, a Mary, Jane, Zilda, Giovana, Marta. Deus abençoe, meu professor Pedro Guimarães, Luiz Cláudio, Drauzio, pastor Géder, pastor Itamar, Ariadne, Vânia, Sandra Regina, Érica, Deus abençoe, Xana, minha tia Neuza, Deus abençoe Lourdes também, todos aqueles que vão assistir, porventura, posteriormente a esse estudo bíblico. A gente fica por aqui. Hoje é dia de maratona, às 20 a gente tem mais uma mensagem da Palavra de Deus. É o Domingo do Espírito Santo, estamos dando esse enfoque, essa ênfase. Eu agradeço muito pela participação de todos vocês. Que a gente possa viver muitas experiências com o Espírito Santo a ponto de gastar tempo relatando, contando com alegria aquilo que o Espírito Santo tem feito na nossa vida. Deus abençoe a todos.